Olá, buscadores da luz. Este é o segundo episódio da série O que nos esconderam sobre o corpo humano. Se você assistiu ao primeiro, já sabe que o corpo que habitamos não é o original. Hoje, vamos avançar ainda mais fundo nessa revelação. O maior truque dos arcontes não foi adulterar o corpo, mas a memória. Eles nos fizeram esquecer que já fomos diferentes. Esse esquecimento está entranhado em nossa genética, em nossa educação e até na forma como interpretamos a realidade. É por isso que a maioria das pessoas acha absurda a ideia de um corpo-luz. Elas não conseguem lembrar. O esquecimento não é natural, é programado. Porém, há rachaduras nesse véu, déjà-vus, intuições, sonhos recorrentes. São lembretes de que existe algo além. Quem aprende a valorizar esses sinais começa a romper a hipnose coletiva. O esquecimento é uma prisão, mas também é a pista de que houve um roubo. E o que foi roubado sempre pode ser recuperado. Se o esquecimento apaga, o medo paralisa. Foi preciso inserir no corpo humano um sistema emocional que respondesse de forma exagerada a ameaças. O medo da fome, da morte, da dor, eles nos mantêm obedientes. Você já percebeu como o medo é usado em todas as narrativas? Medo do inferno, medo de doenças, medo da escassez. Eles nos prendem a um estado de sobrevivência constante. E nesse estado ninguém questiona, ninguém expande, ninguém lembra. O medo é uma corrente invisível, mas poderosa. Quando você começa a encará-lo de frente, algo muda. É como se a programação falhasse. O medo é só uma sombra projetada. Ao atravessá-lo, você se aproxima do corpo original, porque recorda que não há nada a perder. Se o medo não bastasse, também adulteraram o prazer. Comer, beber, sexos, distrações sem fim. Tudo calibrado para gerar alívio momentâneo, mas nunca plenitude. O prazer que poderia ser via de conexão ao divino foi distorcido para se tornar vício. Ao buscar prazer, o humano cai em ciclos intermináveis. Precisa sempre de mais, mas nunca se satisfaz. Essa busca incessante mantém a energia presa no corpo denso, sem espaço para ascender. No corpo original, prazer era expansão natural, sem necessidade de excesso. Hoje é isca e algema ao mesmo tempo. Quando aprendemos a transmutar o prazer em energia criativa, ele deixa de ser armadilha e volta a ser portal, mas poucos ousam quebrar esse ciclo. Outro elemento criado para limitar o humano foi o tempo linear. Antes vivíamos em fluxo cíclico, onde passado, presente e futuro coexistiam. No corpo-luz, o tempo era maleável. Com a densificação, fomos presos a uma linha reta. Nascer, envelhecer, morrer. Esse relógio invisível condiciona cada pensamento. Estou atrasado, não tenho tempo, é tarde demais. Mas o tempo não é absoluto, é uma programação. Quem já experimentou estados de meditação profunda sabe. Minutos podem parecer horas, ou o contrário. Isso mostra que o tempo é relativo à consciência. O corpo adulterado nos prende ao cronômetro, mas a alma ainda sabe que o eterno existe. A verdadeira libertação começa quando paramos de obedecer ao tirano chamado tempo. Talvez o maior golpe tenha sido a imposição da morte como fim. No corpo original, a transição entre planos era natural, sem dor, sem ruptura. Hoje, a morte é trauma, medo e mistério. Ela foi transformada em terror coletivo, garantindo que o humano jamais questione sua origem. Mas pense,
Por que tantas tradições falam de imortalidade, ressurreição, ascensão? Porque em nossa memória mais profunda sabemos que não deveríamos morrer como morremos. A morte física, como conhecemos, é uma falha inserida no sistema. Porém, muitos iniciados provaram que é possível atravessá-la de forma consciente, lúcida, sem perder a identidade. Eles nos lembram que a morte não é fim, é transição. O engano está em acreditar que somos apenas corpo. Mesmo após a adulteração, não conseguiram apagar totalmente o corpo energético. Ele continua existindo como uma segunda pele invisível que envolve cada ser humano. Chakras, meridianos, campo áurico, todos são evidências dessa estrutura que persiste. É por meio dela que ainda recebemos intuições, curas espontâneas, sincronicidades. Mas esse corpo sutil é constantemente atacado. Poluição, tecnologia invasiva, emoções tóxicas. Tudo foi desenhado para enfraquecer nossa antena natural. Ainda assim, ele resiste. E quando alguém aprende a fortalecer esse campo com práticas de energia, meditação, respiração, começa a recordar sua verdadeira forma. O corpo energético é a lembrança viva do projeto original. Ele prova que, apesar da prisão, a centelha divina nunca foi destruída. Ao longo da história, pequenas tradições mantiveram esse conhecimento vivo, mesmo em meio à perseguição. O yoga na Índia, o taoísmo na China, o hermetismo no Egito, o xamanismo nas Américas. Todas falam da energia vital, do corpo-luz, da possibilidade de transcender a matéria. Esse fio de sabedoria foi passado em segredo, de mestre para discípulo, porque a revelação era perigosa demais para o sistema. Essas tradições nunca foram religião, no sentido comum, mas manuais práticos de libertação. Seus exercícios, símbolos e rituais não eram superstição, mas tecnologia espiritual. Quando alguém mergulha nelas com sinceridade, encontra mapas que apontam para a mesma direção. Recuperar o corpo original. Essas tradições são como brasas escondidas, esperando para reacender o fogo. O que os iniciados praticavam não era fé cega, mas ciência. Uma ciência oculta, baseada na experiência direta. Eles estudavam o corpo como laboratório, a respiração como chave, o silêncio como portal. Descobriram que jejum, movimento e som podiam alterar a química interna e despertar memórias esquecidas. Essa ciência foi ridicularizada, perseguida, rotulada como magia, mas era tecnologia espiritual, anterior a qualquer ciência moderna. O que chamamos de paranormal, para eles, era apenas normalidade. O erro foi acreditar que só a matéria é real. Os iniciados sabiam que a consciência molda a realidade e que o corpo é ponte entre mundos. Essa ciência permanece disponível, mas exige coragem, praticar em vez de acreditar, experimentar em vez de aceitar. Talvez você já tenha sentido uma sensação de que o corpo pede algo além de comida, além de descanso. Um chamado silencioso como se cada célula sussurrasse, lembre-se. Esse chamado se manifesta como desconforto com a rotina, como busca espiritual, como desejo de algo mais. Ele não é ilusão, é a memória tentando emergir. O corpo, mesmo adulterado, ainda clama por sua verdadeira forma. Quando você sente esse chamado e começa a ouvi-lo, já deu o primeiro passo para fora da prisão. A questão é: você vai ignorar e se distrair ou vai atender? O chamado do corpo é insistente, mas não eterno. Quem não o escuta, adormece.
Quem responde, desperta. Desde tempos imemoriais, mestres espirituais diziam: o corpo é o templo do divino. Mas esse templo foi transformado em prisão. Ainda assim, os símbolos permanecem: as colunas da espinha, o altar do coração, a cúpula da mente. Quando tratamos o corpo apenas como máquina de sobrevivência, profanamos o templo. Mas, quando cuidamos dele como espaço sagrado, algo desperta. Você já percebeu que em momentos de silêncio profundo, parece ouvir o corpo falar? Não são batidas ou ruídos, mas um sussurro de memória antiga. O corpo pede reverência, não apenas manutenção. Redescobrir o corpo como templo é um ato de resistência contra o esquecimento. E toda vez que você honra esse templo, uma centelha do corpo original se reacende. Poucos compreendem que o corpo é uma antena viva. Cada órgão, cada glândula é uma frequência sintonizada com planos diferentes. A pele capta impressões sutis. Os ossos ressoam como cristais. A pineal funciona como transmissor cósmico. Quando a antena está entupida por toxinas, traumas e medos, ela só capta ruído. Mas, quando é purificada, sintoniza o invisível. Sonhos lúcidos, intuições certeiras, comunhão espiritual. Os antigos não acreditavam em outros mundos, eles os percebiam. O corpo afinado revela portas que hoje chamamos de milagres. O esquecimento imposto pelos arcontes não eliminou essa antena, apenas a enfraqueceu. E a pergunta é: você continua captando ruído ou já se prepara para sintonizar de novo a verdadeira frequência da alma? Em muitas tradições, o sangue era visto como o rio da vida, não apenas fluido biológico. No corpo original, ele não era um líquido de desgaste, mas corrente elétrica pura, carregando luz em vez de toxinas. Os arcontes transformaram-no em veículo de cansaço, envelhecimento e doenças. Mas até hoje ele guarda segredos. Emoções mudam a química do sangue. Estados de consciência podem revitalizá-lo. Não é coincidência que rituais de poder sempre envolveram o sangue, porque nele ainda há memória de fogo divino. Nosso desafio é aprender a purificá-lo, a torná-lo de novo cristalino, menos denso. Cada respiração consciente, cada alimento vivo é um passo nessa direção. O sangue é um lembrete de que ainda corre luz em nós. Muito antes da ciência moderna, culturas antigas diziam que o coração era mais que uma bomba. Ele era o sol interior, irradiando campo eletromagnético que influencia tudo ao redor. Esse campo é tão forte que pode sincronizar o ritmo de outras pessoas próximas. Quando adulteraram nosso corpo, tentaram reduzir o coração a órgão mecânico. Mas ainda hoje, quando você ama profundamente, sente o calor irradiar do peito. Essa energia é portal direto para o corpo original. O coração não apenas sente, ele pensa, lembra e guia. Quem aprende a ouvi-lo, descobre que o verdadeiro centro não está na mente, mas no peito. O coração é a estrela que nunca apagaram, mesmo na prisão dos arcontes. Respirar é o ato mais simples e o mais negligenciado. Foi desenhado como prisão, respiração curta, superficial ligada ao medo. Mas, no corpo original, respirar era ciência divina. Cada inspiração conectava ao cosmos, cada expiração purificava. Hoje, quando alguém aprende a respirar profundo, algo mágico acontece. Clareza mental, vitalidade, paz, não é acaso, é memória sendo ativada. Os iogues sempre souberam,
Controlar a respiração é controlar a mente. Talvez por isso, em nosso mundo, vivemos sempre ofegantes, correndo, ansiosos, incapazes de lembrar. A respiração consciente é o fio que ainda nos liga ao corpo-luz. E quem se aprofunda nesse fio, descobre que o ar não é apenas oxigênio, mas energia vital, o prana que nos reconecta ao eterno. No corpo adulterado, a voz foi reduzida à comunicação, mas no corpo original, a voz era a magia criadora. Sons, mantras, cânticos, tudo tinha poder de moldar realidade. Por isso, tantas tradições preservaram cânticos sagrados. A vibração da voz reorganiza o corpo energético, expulsa parasitas sutis, abre portais de cura. Mas, perceba, muitos têm medo de se expressar, vergonha de cantar, dificuldade de falar em público. Não é acaso, é uma cicatriz da manipulação. Se você recuperar sua voz, recupera poder criador. E cada vez que fala com verdade ou canta com coração, reconstrói pedaços do corpo-luz. A voz é espada e melodia ao mesmo tempo, e talvez seja por isso que tentaram nos silenciar. O sono deveria ser a grande ponte. No corpo original, era momento de comunhão consciente com outras dimensões. Hoje, o sono é visto como descanso biológico, muitas vezes perturbado por insônia e pesadelos. Mas, ainda assim, nos sonhos, lampejos escapam, encontros com mortos, símbolos enigmáticos, voos impossíveis. É a memória tentando se infiltrar. O problema é que o sistema transformou o sono em programação. Televisão antes de dormir, celular ao lado da cama, estímulos constantes. Assim, perdemos o acesso ao portal. Mas quem aprende a se entregar ao sono com consciência, descobre que ele é escola secreta, onde mestres ainda ensinam. O sono foi roubado, mas não destruído. Ele continua sendo passagem, esperando que o humano volte a usá-lo. A pele parece simples barreira física, mas é um dos maiores órgãos de percepção. Cada poro respira, cada toque grava memórias. No corpo original, a pele era sensível à luz, capaz de absorver energia solar diretamente, sem precisar de alimentos densos. Por isso, tantos povos antigos reverenciam o sol, não apenas como astro, mas como alimento direto. Hoje, a pele ainda guarda essa função, mas está soterrada sob poluição, produtos químicos e desconexão com a natureza. Quando expomos a pele à luz da manhã, sem filtros artificiais, ela recorda sua função original, ser interface entre mundos. A pele é fronteira viva, tanto protetora quanto receptora. E ao cuidar dela com simplicidade, você restaura o portal esquecido da luz. Cada célula do seu corpo guarda registros, não apenas genéticos, mas experiências, traumas, emoções. É como se cada célula fosse uma pequena biblioteca da alma. O corpo original usava essa memória como sabedoria viva. Hoje, ela funciona como prisão. Células carregam medo, doenças herdadas, dores não curadas. Mas a boa notícia é que a memória pode ser reprogramada. Estudos modernos confirmaram emoções positivas, visualizações, sons específicos podem alterar a expressão genética. Isso significa que, ao mudar seu estado de consciência, você literalmente reescreve o corpo. Essa é a ponte para o corpo-luz, transformar células em guardiãs da sabedoria, não da dor. Cada pensamento e emoção é um código digitado neste vasto arquivo. O que você está escrevendo agora? Chegamos ao ponto crucial.
Se adulteraram nosso corpo, como podemos recuperar o original? A resposta não é mágica, mas prática. Pequenos atos, respiração consciente, cuidado com a alimentação, sono lúcido, voz verdadeira, coração desperto, são chaves de retorno. Cada gesto rompe uma camada da prisão. Não espere uma transformação instantânea. O corpo original não surge de fora, ele se revela de dentro, como escultura libertada da pedra. O que nos esconderam é que o poder nunca foi tirado completamente. Ele apenas foi esquecido, enfraquecido, adormecido. Agora, ao saber disso, você carrega a escolha: continuar no corpo adulterado ou iniciar a jornada de reconstrução. O retorno já começou e a pergunta é: você vai caminhar? Agora você já vislumbrou. O corpo humano não é apenas carne e osso, mas memória, energia e segredo. O que nos foi roubado ainda pode ser recuperado. No próximo episódio, mergulharemos ainda mais fundo. Falaremos sobre os parasitas invisíveis, entidades que se alimentam de nossa energia e manipulam nossa vontade. E mais importante, como identificá-los e neutralizá-los. Se esse conhecimento ressoou em você, inscreva-se, compartilhe e convide outros buscadores para essa jornada. A verdade é poderosa demais para permanecer oculta. Você vai ignorar ou vai se aprofundar?